Tá ouvindo, mas na minha conexão tá ok. Agora sim. Agora Agora sim. ok. E aí, tudo jóia? Coisas de live. Pela primeira vez é que é bom, né? Dá aquele É, friozinho na barriga, dá aquele friozinho na barriga. Então vamos lá, Mânia. Primeiramente, nós queremos já agradecer você. Já perdemos aqui 10 minutos pedindo desculpas aos nossos amigos aí que estão ansiosos a nos acompanhar. E nós vamos começar a nossa live conversando uma série de coisas aí que nos interessa, porque nós somos professores, somos ligados direta e indiretamente às ações educativas na escola, né, em toda a rede educacional, e mesmo às vezes até quando a gente está fora, a gente está distante da sala de aula ou do processo, mas a gente não deixa, como cidadão, não deixa de ser pessoa interessante e opinar, questionar sobre as questões da educação do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Hermânia, você é psicóloga da Rede Municipal de Ensino. Vou fazer um breve relato a meu respeito. Pode ter alguém que não nos conheça. Também, eu sou personal toscano, sou professor da Rede Municipal de Ensino, fui secretário municipal de Educação aqui em Guarabira, fui secretário de Cultura também e sou servidor da Universidade Estadual da Paraíba. Então, resolvi, qual o objetivo dessa live, já que todo mundo no Brasil, de cantores, de debatedores, palestrantes, todo mundo fazendo live, que é a nova forma, é a nova maneira da comunicação. Então, feito a minha apresentação, Hermânia, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre você e a gente começa já precisamente no nosso bate-papo. Vamos chamar isso informalmente de bate-papo, porque na verdade é o que nós estamos fazendo aqui. Boa noite. né? Boa noite. Primeiramente, sejam bem-vindos quem está aí entrando, né? Obrigada pelo convite também, por essa oportunidade. Como você já me apresentou, né? Eu sou Hermânia, eu sou psicóloga e já faz, sou sempre psicóloga, eu sou psicóloga escolar de Carabira desde 2009, né? Faz 11 anos isso. E aí, mas assim, a gente sabe que sempre tem novidades, sempre tem alguma coisa para a gente acrescentar, né, no nosso currículo profissional, digamos assim, né, na nossa carreira. E assim, essa da EAD que é uma novidade, né? E a gente sabe que a gente tem que estar conversando sobre isso. É uma oportunidade muito boa, né? Acho que é uma oportunidade muito boa. É verdade, Mânia. No primeiro momento, nós fizemos um convite a Cláudia Claudino, que com certeza está nos escutando, vai participar, Né? tenho certeza disso, questionando. Também é uma pessoa inquieta, né, com relação à educação. Trabalhei com Cláudia no período em que fui secretário de Educação e tantos outros profissionais lá, muito importantes no processo. E tenho muita saudade daquele tempo, viu? Do tempo que trabalhei como secretário e com todos aqueles assessores lá, e discutindo, inquietos com as questões, com os índices, né? E sempre tentando melhorar a vida do aluno, da rede pública, principalmente. Então, bem, para a nossa discussão de hoje, Hermânia, nós temos abordagem de vários níveis. Por exemplo, nós temos uma primeira abordagem que é tentar desmistificar ou conceituar a diferença de educação à distância, EAD, que não é uma coisa de agora, não é uma coisa nova, recente. Nós temos agora muito discutido o ensino remoto emergencial, e nós temos a tradicional educação presencial. Então, nós temos três coisas na mesma direção, mas com operacionalização bem diferentes. Se a gente for falar sobre educação à distância, para tentar
para que nossos internautas aí comecem a entender, os professores presentes, aguardamos ele com muita ansiedade hoje, educação à distância aquela modalidade que tenta vencer as distâncias e possibilitar um número maior de pessoas a caminhar na graduação, na progressão do saber, né? No caminhar do saber. Então eu faço uma lembrança bem rápida, nós já tivemos uma educação à distância, não muito recente, mas que as pessoas aprendiam por correspondências. Né? Se escrevia, se mandava mensagem, se mandava todo o material pedagógico, as pessoas liam, devolviam, já teve um tempo dessa forma, já se passaram muitos anos. Nós temos, da minha geração, de 1960, a gente lembra com muita precisão do Instituto Universal Brasileiro, que as pessoas faziam os cursos através de correspondência, o material vinha pelo correio, o aluno estudava, respondia e devolvia pelo correio aos tutores. E aí tínhamos uma nota e tínhamos uma avaliação final e aprovação. Você terminava um curso, recebia diploma e exercia a profissão. Também isso já passou faz tempo. Nós tivemos um MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, onde ele era veiculado pelo rádio. As pessoas ligavam o rádio, sempre depois da hora do Brasil, se não me engano, e ali as pessoas escutavam as tarefas do rádio e tentavam se letrar, digamos assim. E posteriormente apareceu, foi a TV Globo aí na Fundação Roberto Marinho, onde tínhamos o telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, muito direcionado para a classe trabalhadora, que estava impossibilitada de estudar porque o operário não tinha tempo. Então, ao chegar em casa, mesmo cansado, mesmo saturado, muitos milhões de brasileiros conseguiram ganhar o diploma de ensino, de técnicos, e concluir as primeiras fases, que a gente hoje chama de Fundamental 1 e 2, que era o antigo ginásio, né, que se fazia. Então, bem, nós não estamos aqui hoje, Hermânia, para tentar explicar tudo com muito detalhe, porque o tempo é curto, né, é pouco, em outros momentos faremos isso. Então, bem, nós tivemos esses momentos de educação à distância. Isso aí era educação à distância, porque ele era sistematizado, ele tinha metodologia, ele tinha começo, meio e fim. E era à distância. Não tinha muito. O interlocutor era o rádio, o interlocutor foi a TV, o interlocutor era o próprio texto veiculado pelos correios. Então, bem, Hermânia, o que é que te vem? E hoje tem ensino remoto. Ensino remoto já é outra coisa bem diferente, é uma coisa chamada de emergencial. Nós fomos surpreendidos nesse momento de incerteza da pandemia, então o que se está fazendo hoje, o ensino remoto, é uma ação emergencial. É para agora, para a escola não fechar, que é o pior momento. Nós temos de cada 10 brasileiros que estão matriculados no Brasil, 9 estão fora da sala de aula. 9 estão fora da sala de aula. Então, bem, Amanda, diante desse relato que fiz, eu peço que tu também discuta, entre nessa conversa, para a gente ver um pouco sobre ensino remoto, sobre a educação à distância. Fica à vontade. Pois é, eu acho interessante você trazer essa realidade que foi vivida, né, bem antes, porque aí a gente não, quando a gente se depara, talvez, com um novo, para muitos países isso não é novo, né? Essa questão da educação à distância já é uma realidade que bem avançada. Mas, assim, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, né, no Brasil. A pandemia só veio para acelerar essa necessidade ou do ensino remoto ou dessa educação à distância, né? Mas a gente sabe que é uma realidade. E a gente sabe também, Pessinaldo, que existe muita resistência, né? Existe muita resistência, tanto dos professores como dos alunos, para, vamos assim, aceitar essa nova modalidade, essa nova forma de transmitir, de ensino, né? Então, assim, talvez isso, por ser algo... Tem muita gente que eu converso, diz assim, mas eu não sei mexer, né, no computador, eu não sei mexer... Você sabe que até no aparelho hoje, celular, a gente consegue, né, acessar as aulas, plataformas, entrar em plataformas, baixar aplicativos, mas aí tem essa dificuldade e também tem a realidade de cada um,
né? A gente sabe que existem comunidades que têm, não chega nem internet, né? Aí, então, assim, há uma dificuldade bastante considerável mediante, assim, por isso que eu acho que é interessante. A gente sabe que a gente não tem uma receita pronta, né? Aqui a gente está abrindo um leque de discussões, de ideias, jogando ideias para a gente ver como que a gente vai encarar esse novo, né? Essa realidade, né? Porque a gente sabe também que a educação, né? O ensino, ele se dá através da afetividade, né? E aí, como é que fica a interação? Como é que fica a questão afetiva, né? Em relação ao professor, aluno, aluno com os alunos, né? Então, assim, é interessante, porque veja que de uma realidade, né? Como você citou aí, da correspondência, de telecursos, e aí, mas aí a gente vê que a resistência ela não pode acontecer, né? A gente tem que aceitar e tem que conhecer essa realidade, né? E tentar conhecer e se apropriar dela para a gente poder usá-la, né? De forma adequada. Eu acho que o professor ele tem que, eu acho que ele está se desdobrando muitas vezes, né? Eu acho que ele vai ser uma pessoa cada vez mais usar a criatividade, entende? Porque hoje em dia a gente sabe que os alunos, muitos têm celulares já, tem, né? Muitos. Outros não, a gente sabe que a realidade, vamos comparar as realidades, mas os que têm, a gente às vezes está perdendo espaço, né? Porque as informações estão aceleradas, né? Você acessa um Google, você acessa uma internet, tá lá um monte de informações. E muitas vezes a sala de aula se torna algo desinteressante, né? Para o aluno, insignificante, né? Coisa que a gente sabe que não é significante, mas ele enxerga isso. Para que eu vou estar assistindo aula se eu tenho aqui meu celular, eu posso estar acessando qualquer conteúdo que eu quiser. Né? Então, assim, é uma realidade que a gente está, eu acho que os professores estão encarando, sabe? E, assim, a gente tem que ver, né? Como é que isso vai funcionar, como é que isso vai acontecer. Uma coisa também que eu gostaria, assim, de fazer um levantamento aqui, e as pessoas, e os alunos que apresentam alguma deficiência, alguma limitação, né? Como é que vai ser esse acesso? Porque a gente sabe que muitas vezes se dá com aquele contato do professor, né? Quando ele observa junto com o aluno, né? E o que você me diz? Essa discussão aí que você levanta, Mânia, ela é muito pertinente e eu quero explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo. Os professores com certeza estão entendendo o nosso diálogo, está bem claro. Por exemplo, quando a gente fala do ensino presencial, o que nós estamos fazendo aqui é tentar dizer que nós já tínhamos uma estrutura presencial de ensino, de ensino-aprendizagem, onde o aluno está diante do professor, onde ele faz a interação professor-aluno, aluno-aluno. O aluno não aprende só com o professor, ele aprende na relação com os seus amigos, seus companheiros de classe. Uma equação não resolvida por um, o outro senta-se ao lado e resolve. Às vezes, por outro caminho pedagógico, criado ali na relação, o aluno ensina o outro, diferentemente da explicação que foi feita na lousa ou na tela virtual pelo professor. Então, bem, vamos falar um pouquinho dessa aula, desse fazer educação presencial, para que as pessoas comecem a sentir a diferença dos dois momentos. Nós já estamos falando em dois momentos. Nós estamos falando do momento que nós saímos do momento presencial, estrutural, clássico, né, ao longo das gerações. Mudou-se pouca coisa nisso, as tecnologias chegaram e tentaram fazer desse ensino presencial acelerar de modo mais rápido. E parece que não acelerou. Por exemplo, eu lembro quando chegaram os vídeos cassetes nas escolas. Os professores, que é um tema que a gente pode até discutir mais aqui em minutos, a formação do professor para esse momento. Então, bem, os professores diziam, eu não sei mexer nesse troço, nesse negócio aí. Esse negócio era o vídeo cassete.
Então, por quê? Porque ele precisava assistir ao vídeo, ele precisava preparar o seu material para ele trazer com outras linguagens para a sala de aula. Ou então, o tradicional era mais conveniente, porque a aula se torna aquela coisa monolítica, monocrática, né? É uma pessoa falando e os demais anotando e estamos dito. Com o vídeo, gera uma possibilidade de uma terceira pessoa explicar num vídeo, e quem é aquele que está explicando? E por que ele disse... Então, com o advento dessas tecnologias, o professor tem resistido a isso. Né? Nós, professores brasileiros, eu vi um dado hoje, fornecido pela ONU, que 88% dos professores, não é só no Brasil isso não, é no mundo, não são, ou ignoram, ou não querem, ou não gostam, ou não conhecem, ou não querem conhecer as tecnologias. Né? A sutileza e a facilidade e a viabilidade de tornar o outro aprender até sozinho. Me parece uma resistência, um medo do deter o conhecimento. Bem, eu sou o professor, o conhecimento é comigo e eu só solto aquilo dentro do previsto. E ele tendo acesso, sabendo pesquisar, sabendo ir em busca aos meios, como os meios eram muito distantes, o professor não tinha lá muito medo. Mas agora o meio está muito próximo, porque todo aluno do ensino fundamental, 100% do aluno fundamental, seja na rede privada ou na rede pública, ele possui um aparelho celular, ou seja, um microcomputador desse em mãos. Se ele quiser consultar quem foi um autor que o professor citou na sala de aula, ele faz a pesquisa na hora, instantânea. E pode até questionar na aula o professor. Aí eu vejo aqui contradição, Armani. Quando surge logo o celular em grande escala, todo mundo podendo comprar pelas facilidades econômicas, o que é que acontece? Proibido usar celular dentro da sala, porque atrapalha. Imagine, professor, a direção da escola, a coordenação pedagógica, os núcleos regionais, as secretarias, ninguém procurou uma solução para equacionar o uso do celular dentro da sala de aula. Mas era mais fácil dizer, está proibido, porque o celular atrapalha. Então, envereda aí por essa história, dessa comparação das aulas presenciais, o grande choque, a grande mudança, porque vem o terceiro momento. Nós estamos saindo do momento presencial, estamos num plano emergencial, temporário, mas que algo vai ficar. E como vai ser o terceiro momento? Ou seja, o retorno para a sala de aula tradicional. O que é que o momento existencial agora vai levar para dentro da sala de aula como modernidade? Pois é, eu estava lendo aqui, eu acho que foi até Cláudio, eu não sei se foi Cláudio que colocou aqui, uma questão assim, em relação aos alunos com laudos, né, que até mesmo os conflitos familiares, que muitas vezes eles vão para, o fato de estarem na escola já é uma fuga, né, já é uma forma de compensar esses conflitos que estão acontecendo em casa. O que eu acho que é muito forte nessa educação à distância, assim, eu não sei se você já ouviu falar na expressão eutalogia, né? Que é uma expressão que significa aprendizagem autodeterminada, que eu acho que é essa nova tendência. Porque, assim, muitas vezes as pessoas falam, educação à distância, mas acham que é uma coisa assim, eu vou estudar o que eu quiser, sem muita cobrança, sem aquela coisa sistemática. Aí, só que ao ensino à distância precisa disso, dessa determinação, né, desses alunos. Precisa não é uma coisa solta, aleatória, né? Tem que ter essa consciência de que é algo sério. O que eu acho interessante também é que, vindo por essa questão da afetividade, de aproximar os alunos, para eles construírem essa relação, eles, nas plataformas, eles construíram também, paralelo tem a sala de acesso das atividades e tem também a salinha de bate-papo, né? Ou seja, que você interage com os alunos ou professores de diversas salas, não precisa ser exatamente aquela sala que você frequenta, né, que você está, mas assim, eu acho interessante a gente pensar, né, o que está acontecendo, o que é que muda nessa movimento, né, dessa educação à distância, né?
Isso mesmo. Voltando a essa questão da sala de aula tradicional, a educação à distância ela é uma modalidade, é uma prática, assim como o ensino presencial. Ela tenta superar algumas deficiências ou algumas presenças do momento presencial, aluno, professor. Por exemplo, quando você fala aí da afetividade, da interação, da comunicabilidade entre os alunos, né? E daí até gerar outras parcerias na escola, outras uniões, outras identidades na escola em função dessa comunhão de convivência durante um ano letivo. Né? São 10 meses de atividade na escola e as pessoas estão lá, com exceção de sábados e domingos, e estão lá interagindo, vendo, aí se descobre o que melhor sabe compor, o que melhor sabe tocar, o que melhor escreve, o que melhor sabe somar. Enfim, essa pluralidade de saber, ela desaparece no primeiro momento, que os defensores da educação à distância defendem o seguinte, que é feito um esforço nas metodologias, com as tecnologias, para amenizar e para fazer com que essas distâncias frias dos equipamentos das salas de vídeo possa atrapalhar e descaracterizar aquele ensino mais tradicional. Dizendo que tem a aula, tem um momento do intervalo, onde os alunos interagem dentro de uma sala, né, de vídeo, uma sala virtual, você se comunica, era a recreação, é aquele momento comum que a gente faz isso na escola presencial, de corpo e alma, né? De suor e sangue ali presente, sentindo, olhando. Os professores mais tradicionais, eles dizem assim, e até no olhar a gente descobria quando a forma pedagógica aplicada estava sendo entendida ou não. Porque olhava no rosto do jovem, do adolescente, o rosto, a expressão facial, dizendo que ele não entendeu. Até nisso o professor diz que com a aula em educação à distância isso desaparece. Mas a educação à distância existe uma sistematização, existe uma metodologia para isso. O que nos choca agora, que nos chama a atenção, mas que é preciso, que outros teóricos defendem, bem, esse momento de incertezas agora, esse momento emergencial, é melhor acontecer esse momento emergencial do que a escola estar fechada. A escola está fechada em função da pandemia e da contaminação. Mas ela está fechada com uma razão, certo? Mas que essa distância ela está sendo superada por um ensino emergencial para agora. Eu não sei quando é que essa pandemia termina ou não. Então, eu tenho um plano emergencial. Mas nós vamos retornar a uma prática. Aí é que está o nosso cuidado e essa live está se destinando a isso. Exato. E assim, inclusive, eu acrescento na sua fala, não só o professor, quando olha e sabe se o aluno está entendendo ou não, como também detecta dificuldades, né? Ou emocionais, ou mesmo de aprendizagem, né? Qualquer tipo de dificuldade, muitas vezes, no equipamento, eu acho que há uma frieza, há uma distância, eu acho que até para as pessoas, digamos assim, tímidas, as tímidas podem até dizer que tá bem, né? Porque ninguém tá me vendo, mas para quem gosta realmente de sei lá, mostrar mais o seu potencial. E assim, o professor ter conseguir detectar, né? Se o aluno está conseguindo alcançar, se está tendo alguma dificuldade, se está precisando de ajuda profissional, né? Assim, muitas vezes nos é encaminhado alunos, né? Eu digo para mim e para a Cláudia, como psicólogos, justamente por causa do olhar do professor, da percepção dele na sala de aula, né? No dia a dia. Né? Então, eles chegam para a gente e dizem, esse menino ali, acho que está, né, aquele aluno, aquela aluna, está com alguma dificuldade, está assim, então vai dando aquelas características porque tem a vivência, né? Às vezes até mais do que dentro de casa, né? Não sei se você já observou isso. É verdade, nós temos observado essas... E a observação, ela também acontece ao encontrar professores amigos, às vezes, de uma escola, de outra. Duas realidades, dentro dessas realidades que nós já estamos falando, surgem
outras indecisões, outras incertezas, que o que vai ficar, o que ficará para a educação, essa forma emergencial. Ela se transforma, ela caminhará sentido à educação à distância, sistematizada, organizada, com métodos, com objetivos, com propósitos. Então, a pandemia acelerou, a gente entende já isso. Acelerou. A escola, eu digo, ela foi até cochilou, ela dormiu muito. Então, a escola começa a correr, a gente está muito acostumado a ver isso, correr atrás do prejuízo em função do acelerar pela provocação da pandemia. Aquilo que a escola ia fazer paulatinamente, que não era mais para estar fazendo paulatinamente, já era para ter avançado nisso. Por exemplo, até o presente momento, com as experiências que eu falei do telecurso, do Mobral pelo rádio, quer dizer, esses dois veículos, do ponto de vista da comunicação, que são mais antigos, são mais vovôs, né, são mais antigos, eles ainda não mostraram nenhuma solução via Ministério da Educação para dizer assim, bem, no formato, o telecurso se moderniza, claro, levando em consideração as novas teorias que proporcionam o saber e a aprendizagem. Utilização do celular, utilização da sala de vídeo, utilização de outros meios, do telefone. Como é que a gente universaliza, pelo menos para que a gente possa garantir o básico, para que o aluno não fique um ano dentro da escola, ensino remoto, mas fora do conhecimento. Não podemos desprezar o caráter científico do fazer escola. Não é simplesmente abrir um vídeo, não abrir um vídeo e esse vídeo depois terminou, encerrou, e embaixo vem uma relação de questionamentos e no outro dia se devolve, e não é assim, porque a gente já perde alguns elementos que são naturais dessa relação do ensinar do aprender, mas a gente se depara com um fato novo. A educação, o ensino remoto, ele vai acelerar a aceitação por parte dos professores e dos técnicos em educação a uma educação à distância mais eficiente, mais desejada? Eu acho que vai. Ele vai. Assim, eu conheço. Assim, a gente sabe que existe muita resistência ainda na rede. Tem muitos profissionais, muitos professores, que muitas vezes eles não vão em busca de se aprimorar. Ainda estão naquela ideia de quadro, giz não, né? Pincel, um quadro, aluno copia e cola, né? Ainda está muito isso, mas eu acho que é uma realidade e que o professor, ele precisa sim. Da mesma forma que a gente não está mais naquela... Até a gente poderia citar até a época da datilografia, né? Não existia a datilografia. Então, assim, há uma evolução. A gente está atravessando essa evolução e a gente tem mais aqui entrar nela e se adequar. Agora, a gente sabe, né, que há realidades e realidades, né? Não dá para generalizar, não dá para levar em consideração como algo assim, não, padronizado, vai ser assim, né? Mas eu acho que é interessante quando você fala que não é uma coisa aleatória, né? Uma coisa sistemática, tem um caráter científico, né? Então, não pode se descaracterizar nisso, né? Acho que tem que ter, agora, é como eu falei, os professores eles vão ter que ter essa criatividade, né? De trazer os nossos alunos, né, tornando mais interessantes, sabe, para essa essa modalidade, né, e eles têm que se adaptar, né, para que eles não percam esses alunos, né, de vista, né, mas eu acho que a ideia, querendo uma educação, ela vai ter que caminhar para isso mesmo, né? Eu acho que algumas coisas vão ficar, assim, não. Eu acho que algumas coisas vão manter, né? Pós-pandemia, por exemplo, até mesmo as reuniões que estão acontecendo online, né? Então, tem muitas coisas que eu acho que vai permanecer, por mais que tenha sido um caráter emergencial, mas se perceberem que está funcionando, sim tem um efeito, né, positivo, significativo, eu acho que alguma coisa vai ficar. Outras não, a gente vai retroceder, né? Porque, infelizmente, até nas formações,
que a secretaria disponibiliza para os professores, a gente sabe que nem todos aproveitam, nem todos comparecem. Eu não estou desmerecendo quem vá. Óbvio, há muitos vão, mas ainda assim tem muitos outros que não comparecem, não valorizam, né? Então, assim, como não sei por qual é assim o motivo, né? Mas a gente vê que tem muitos, até mesmo em sala de aula, que não se adequa a essa realidade, entendeu? Não procura se adequar a essa realidade, infelizmente. Irmânia, é o seguinte, tudo isso é muito confuso, né? Porque ninguém está com um método pedagógico já pronto com um método de surpresa, daquilo que lhe acontece em meio a um processo. Né? As aulas iniciam e já foi sendo atropelada já com a tamanha, com a grandeza da pandemia. Aí a gente pergunta, a gente quer colocar o assunto para andar, porque são muitos, e eles são muito detalhados, né? A gente não pode entrar em muitos detalhes, muitas minúcias, mas as pessoas estão nos entendendo muito bem. Eu quero fazer vamos levantar umas hipóteses. Por exemplo, nós terminaremos esse momento emergencial, ensino remoto, onde as escolas privadas no Brasil, elas, na sua grande, 80% das escolas já estão trabalhando com esse ensino remoto. Em função da vida econômica da escola, da sua clientela, que tem um padrão financeiro, que pode, os meninos têm celular, computadores em casa, etc, etc, etc. Além das dificuldades. Na rede pública isso fica pior, é o inverso. Na rede pública nós estamos, no Brasil inteiro, nos limitando a, quando fazemos, mandar o material, as pessoas pegaram um material impresso na escola. O menino leva para casa com o auxílio da mãe, da irmã, do tio, de quem quer que seja, sem ninguém mesmo, ele responde, se recolhe isso para tentar justificar, para tentar dizer que não parou. Sabemos das dificuldades. As dificuldades não são pontuais de prefeitos, de gestores da educação, mas de um contexto nacional, do nível e do tamanho que encontra-se a educação brasileira, que chegamos numa pandemia e vivenciamos outra. A pandemia na saúde e a pandemia de como lidar com as questões educacionais. Repara que duas complexidades. Então, vamos imaginar que a pandemia já está chegando ao fim, eu torço por isso, você torce, todos nós torcemos. Basta os entes queridos que já desapareceram, já se foram, né, dos colegas, dos amigos, e a nossa temeridade, cada um de cada dia ao sair, né, a resistência de uns em achar que isso não é nada, que não vai acontecer nada, mas isso é uma outra discussão. Pós-pandemia, voltamos às atividades das escolas, aí voltamos para o meio tradicional. A escola com a sala com 30 alunos, em tese, o professor na dianteira, na frente, passando as tarefas e tal. E as práticas do remoto, do emergencial, no sentido a educação à distância, para diminuir essa... E outra coisa, para que eu não esqueça, o cuidado da educação remota agora, para não distanciar cada vez mais as desigualdades. Porque se já somos desiguais, uma escola particular, privada, e uma escola pública, com a mesma legislação, com a mesma lei de diretrizes e base, mas operacionalizando bem diferente, como é que no momento de pandemia, o que sobrar de bom da provocação da pandemia para com a educação, o que é que vamos levar para a escola pública de proveitoso? Nós vamos ter umas escolas em 2021 com o sinal de internet instalado na escola, com os computadores servindo para pesquisa, para a escola destinada para o encaminhamento das discussões científicas na educação. Porque não ensinar não é só abrir a sala de vídeo, botar as crianças lá. Eu lembro que quando se instalaram os computadores nas escolas Brasil afora, as salas de informática, um município mais acelerado do que outro, Guarabira foi muito servido nisso. Na época a prefeitura investiu muito em laboratórios, mas a prática pedagógica não acompanhou, não foi a mesma altura da ideia de instalar os laboratórios, porque o laboratório ensinava as crianças, os jovens e os adolescentes a manusearem o aparelho, a máquina. Não é? Então isso foi bom, se avança, não resta dúvida, mas poderíamos ter avançado muito mais
Eu estou falando assim, eu generalizo, eu falo de ministério, eu falo das secretarias estaduais e municipais. Então, bem, terminada a pandemia, a gente volta para a sala que a gente deixou, ela, como se ela estivesse lá guardada, nos esperando, mas a gente está chegando na sala com outra experiência. A experiência de quem fez um pouco de vídeo, quem fez um pouco de... Isso que a gente está fazendo é uma discussão. Podia ter sido feito dentro de uma sala de aula. Mas nós não ficamos aquém e dissemos, não, vamos discutir isso para que todo mundo interessado possa ver, possa discutir, possa questionar. Né? É esse o objetivo da nossa live. Depois da pandemia, como é que você imagina as crianças, os adolescentes voltando para a sala e como é esse encontro de professor? O que é que a gente pode sonhar? Pois é, o que é que a gente pode sonhar, né? Eu acho que eu acho que muitos vão estar com algum tipo de dificuldade, não é? Porque assim, a gente sabe que o ritmo de cada um é diferente. A gente sabe que estar em isolamento provocou algo, né? Com certeza deve ter provocado algo diferente também nas pessoas, né? Então, assim, mas o que a gente espera é que haja um avanço, né? Ou que eles consigam retomarem, né? De forma... Eu sei que causa um desconforto, né? Por sinal. Há um desconforto, há aquela coisa da incerteza, mas e isso pode provocar sim, né? Mas o que a gente espera é que eles possam se adaptar, né? Quem sabe, né, surgir ideias, né, de como poder evoluirmos, se a gente vai se adequar a essa educação à distância, ao ensino remoto, né? Eu acho que pode ser que gere uma discussão no sentido de troca de ideias, de experiências, né? Mas eu acho que vai... Porque, assim, as pessoas... Com essa pandemia, houve uma parada abrupta, né? Então, assim, tudo foi novo, vamos se adaptar, vamos ver o que é que a gente vai fazer agora. E aí, retomar, eu acho que vai voltar, talvez volte ao que realmente já estava acontecendo antes da pandemia. Entende? Eu não posso lhe dizer, vai acontecer exatamente, né? Com certeza vai acontecer tal coisa. Não, eu acho que tudo pode acontecer, né? Porque de tanto aqueles que vão aceitar, não, vamos continuar no ensino remoto, né? Como aqueles que não estavam gostando, né? Então, assim, eu acho que vai gerar muita discussões de ideias, mas eu acho que vai ter dificuldades, assim, vai haver. Eu acho que, não querendo ser pessimista, né? Talvez realista, mas eu acho que, mesmo diante dessa dificuldade, mas possivelmente pode-se encontrar uma solução, né? Como alternativa de impulsionar, né? Porque, assim, a pandemia provocou esse ensino remoto, né? Emergencial. Mas eu acho que pode ser que a coisa continue, não, vamos tentar ver, vamos se adaptar, vamos rever como é que fica essa questão das salas de aula, né? Eu acho que, como a gente não sabe o que pode acontecer, né, com tantas mudanças, até porque tem que se levar em consideração cada realidade, né? A realidade de cada escola, tem escolas da área urbana, tem escolas da área rural, né? Então, assim, a gente não tem como, como você disse, mesmo que tenha a mesma legislação, né? Mas como tem contextos diferentes, né? A gente não pode desconsiderar isso, né? Tem que levar em consideração isso. O que a gente sonha é que isso possa, o melhor mesmo que não, aceitando ou não essa educação à distância, que seja o melhor para os alunos, assim. Eu acho que eu acredito no ensino por afetividade. Então, assim, eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, o ensino à distância vai ser uma realidade no nosso país, no nosso município, quem sabe, mas ainda assim com aulas presenciais. Talvez as nossas escolas vão se transformar em centros, porque assim, tem a educação, tem as atividades físicas, né?
tem as atividades culturais, né? Tem tantas outras coisas que podem ser, né, aproveitadas num espaço físico, né, que de repente, atrás de uma... É tanto que tem até atrás de um aparelho, né, não seja tão viável. Entende? Não sei se eu fui clara. Certo. Eu quero aproveitar, Hermânia, assim, parabenizar a satisfação nossa de ter acompanhando a nossa live. Gel Félix, que é um amigo, Débora Vega, Jaci Gonçalves faz um questionamento aqui interessante. Ela pergunta o seguinte, eu vou aproveitar, vou juntar o questionamento dela, de Jaci Gomes. Jaci Gomes, ela faz a seguinte questão. Será que os professores estão preparados para lecionar além do formato tradicional? Né? Vou repetir, será que os professores estão preparados para lecionar além do formato tradicional? Aí eu acrescento uma pergunta aí também a essa dela. A partir de 2021, as universidades, os cursos de licenciatura, a gente pode vislumbrar que eles já terão formatos diferentes para justamente atender essa necessidade que está questionando Jaci. As universidades já vão nos preparar, né, na matriz curricular, com disciplina, dentro do currículo, como lidar com a educação à distância, como fazer uma educação mista, presencial e à distância. Em momentos utilizaremos os meios da tecnologia, ora estaremos presentes. Né? É assim que nós defendemos as teses de mestrado e doutorado. Temos um momento presencial e o professor, o nosso orientador, está lá na França e a gente aqui. Então, de repente, ele nos orienta e a tese sai e ele aprova e você conclui seu mestrado, seu doutorado. Aí a pergunta da Jaci, por favor. Será que as universidades e os professores estão preparados para enfrentar essa nova realidade? Eu acho que todos não. Agora, a universidade, eu acredito que vai ser assim, vai se encaminhar. Eu acho que já existe, né? Já está se encaminhando para isso mesmo. Agora, na educação fundamental, não. Eu acredito que não. Na universidade, no ensino superior, acho que sim. Mas eu acho que para 2021, não. Eu acredito que não. Assim, pelo andar das coisas que estão acontecendo, pelas necessidades, uma realidade que a gente encontra, eu acho que, até pelas resistências dos professores, né? Tem muitos professores ainda enraizados em metodologias tradicionais. Tem muitos professores, infelizmente. Eu digo infelizmente porque tem muita resistência para se adaptar. Às vezes o aluno ele se sente tão impotente frente a um aluno que sabe mexer no celular, sabe mexer no tablet, sabe, né, mexer tantos equipamentos, e que eles não deveriam, tá? Eles não deveriam, acredito que eles não deveriam se sentir impotentes, não, né? Mas eu acho que há uma resistência. Eu também encontro essa resistência, mas essa resistência, no meu otimismo, ela vai sendo vencida à medida em que o professor, na sua formação, e vendo a possibilidade de que ele pode trabalhar a parte presencial e pode trabalhar essa parte à distância, ela pode atender os conteúdos, ela pode seguir, deixar mais livre a forma do pensar, porque nós fazíamos há bem pouco tempo, aí, há 20, 30 anos atrás, onde as perguntas para as nossas provas, os nossos testes de avaliação, eram perguntas e respostas já prontas. Até tinha um menino que estudava tanto a questão do livro, disse, qual é a sua pergunta para a minha resposta? Ele já sabia tanto que ia ser perguntado, ele já sabia que era Cabral. Quem descobriu o Brasil em 1500? Ele já estava Cabral. Né? Até fazem muitas piadas por aí, dizendo que era Brau, Breu, Bril, Brau, Bru. Quer dizer, deixando com a educação à distância, a gente possibilita, a gente instrumentaliza o aluno, ensina os caminhos para que ele possa fazer as pesquisas devidas e daí ele fazer uma leitura, porque aí vem a autocompreensão, o autoentendimento das questões, principalmente científicas. Não é? Eu registro a presença de Cláudia Pontes, que a gente deve muito a Cláudia aí, porque foi ela que fez esse canal com você aí, né?
para que a gente... De outra vez a gente vai trazer Cláudia para esse negócio. Tá bom? Vamos sim, com Ana, certeza. Ana Abreu também é uma professora muito dedicada no município, muito participativa, energizada sempre, ela mobiliza a escola, é uma pessoa interessante. E nós temos Efigênia Policarpo, Leonardo Macena, é um vereador da cidade, Gilvânia, né? E temos ainda pessoas que eu consegui anotar aqui, Carlene, Raquel Paiva, enfim, muitos professores conosco e vendo, assistindo e concordando, discordando. O objetivo nosso aqui não foi trazer nenhuma receita, não tem nenhuma receita aqui. Tem uma discussão. Exato. E assim, é interessante que a gente fala em educação inclusiva, né? Existe a inclusão digital, né? A gente, querendo ou não, né, nesse mundo virtual, a gente acaba usando essa nomenclatura também, né? Querendo ou não, a gente está muitos professores estão ensinando isso, a educação, a inclusão digital, né? Isso. Se aprofundando, né? Isso, até porque a gente fala, não, mas repara que contraditório. Todo aluno do ensino médio, como eu falei, e do 8º ano, do 7º ano, aluno numa sala, mesmo sendo no ensino público, eu vou aí chutar, é uma avaliação minha. Eu creio que 50% dos alunos do ensino fundamental possuem um celular. Porque a avó deu de presente, o pai deu de presente, um pequeno trabalho que ele fez um esforço, comprou. Porque ninguém permite que um jovem hoje, ele não se permite a estar desvinculado do mundo. Porque não ter um celular, não ter um zap, não ter um... Ele entende estar desarticulado do mundo, e está mesmo. Não é? Aí, embora que diz, não, essa coisa aí só veio para trazer fofoca. Não. A invenção da máquina de escrever, a invenção da máquina fotográfica, a invenção do avião, tudo tem duas faces, traz as suas duas faces. O celular, esse computador de mão que a gente anda com ele a bordo, então que a gente tem para tudo quanto vai estar com ele, a gente pode fazer qualquer pesquisa em qualquer momento, em qualquer lugar. Então eu não vejo, isso vai avançar, isso vai andar, e as universidades começam, eu começo a entender que as universidades, nos seus planejamentos, nas suas discussões para um mundo melhor que caminha pela educação, deve pensar melhor já na formação dos professores. São Caio. Estou lhe ouvindo. Pronto. E eu acho que, assim, é importante a gente perceber que tem muitos que vão atrás, correm e aceitam os professores, né? E se adaptam a outros não. E eu acho que esses outros é que precisam realmente entender que não dá para resistir. Assim, não dá para ficar nesse bloqueio. Às vezes, eu vejo, pensando, como se fosse, essa pandemia foi como uma onda, assim, uma avalanche, né? Enquanto aconteceu essa pandemia, estava todo mundo se esquivando, né? De ter essa educação à distância, de ter esse ensino remoto, mas, de repente, com a pandemia, houve essa avalanche e teve que acelerar. E não adianta, né? Não adianta fingir que não está acontecendo, né? Não aceitar, vai ser pior se não aceitar, porque dificulta mais ainda, né? O processo de ensino. Mas eu acho que a pandemia, Hermânia, a pandemia, ela poderá deixar, alguns estudiosos já dizem, alguns, principalmente da área médica, afirmam que após pandemia ficarão as sequelas também, né? Os problemas psicológicos, como poderão surgir isso? O que é que se imagina como procurar o profissional o psicólogo nesse sentido? As escolas vão ter que ter mais cuidado na contratação de psicólogo para as escolas, para lidar com esses momentos, com esses desencontros todos, né? Então, como é que você vê isso como psicólogo? Bora lá. É o seguinte, os psicólogos, existem muitos atendimentos agora online,
eu não faço atendimento ainda online porque precisa de toda uma estruturação. Existe um registro, um aplicativo, então um registro no CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia. Então ainda não estou fazendo, mas muitos psicólogos, então muitas pessoas estão podendo fazer atendimentos, né, serem acompanhados psicologicamente via online. Mas, assim, diante da pandemia, a gente pode esperar, né? Assim, não, os distúrbios emocionais, uma depressão, ansiedade, estresse elevadíssimo, né? Então, distúrbios de humor, a irritabilidade, insônia, né? Muita gente está trocando a noite pelo dia, né? Até mesmo transtornos pode. Voltou. Também os distúrbios alimentares, né? Porque está muito ligado à ansiedade. Então, assim, e sem contar que a questão da concentração, né? Então, assim, aquela questão da. A gente está fazendo as coisas muito lento, né? As pessoas podem estar fazendo as coisas muito lentas, sem muito compromisso durante o dia, né? Sem manter aquela rotina fixada. E isso é o que é o perigo, né? Porque a gente, quando voltar da pandemia, né? Quando saímos dessa pandemia, o relógio biológico da gente vai estar todo lento, né? Lentificado. E para pegar esse ritmo novamente vai ser complicado. Mas eu acho que a gente já pensando sobre isso é mais fácil de mudar. Já falei, né? Da alteração do sono e também o aumento que a gente está percebendo diante desse isolamento, né? A questão da violência doméstica, né? Muitas pessoas ficando muito tempo em casa e já costumava ter violência doméstica, né? Aumento de uso de álcool, de cigarro e outras drogas também. E é isso. E o aumento de compras online, né? A gente está vendo isso é que a gente está prevendo acontecer pós-pandemia. E assim, lá a gente não faz, o psicólogo escolar ele não faz atendimento psicológico clínico na educação, certo? O atendimento psicológico clínico tem que ser na clínica. Então, nós fazemos uma observação, fazemos entrevista com a família, a gente podemos fazer observação até em sala de aula, conversa com o professor, faz alguns aconselhamentos, mas se a gente perceber que aquela pessoa precisa de um acompanhamento sistemático, ou seja, aquele acompanhamento que é semanal ou quinzenal com um profissional, psicólogo, ou até mesmo psiquiatra, neurologista, ou qualquer outro profissional, a gente encaminha, entende? Então, assim, em termos de, vai ter que ter mais cuidado, eu acho que o psicólogo, né, quando ele se forma, ele tem que estar preparado, né, para atender essa demanda, essa clientela, certo? Então, assim, não é um cuidado a mais, não é algo a mais, né, a não ser que seja tem muitos profissionais que estão se especializando, mas, assim, por exemplo, em autismo, né, em transtornos específicos, em dificuldades específicas, né? Mas isso não quer dizer que quando a gente se forma, a gente tem um diploma generalista, né? Então, assim, a gente não pode direcionar e dizer, não, tem que ter mais habilidade para isso, entende? Mânia, para que a gente possa encerrar a nossa live, uma última pergunta aí até engraçada aqui. Por exemplo, no futuro próximo, nós vamos ter professor, nós vamos ter monitor ou professor-monitor? Como é que vai ficar essa história? Porque no ensino remoto não existe o professor, existe o monitor de sala, né? A pessoa que vai, o tutor da sala. Ele recebe o conteúdo é passado para a escola, né? A escola define o ministrar desses conteúdos, o tutor, o monitor de sala vai lá e coloca o material a ser estudado para o aluno e depois recolhe e um banco de dados, até um banco
informatizado faz a correção do material e expede os conceitos. A gente, nesse meio todo aí, será que os professores estão com medo de serem chamados, de perderem aí? Desapareceu o professor. Pode ser, pode ser. Pode se sentirem ameaçados, né? Eu acho que eles estão sendo, digamos assim, provocados sentir que eles são necessários, né? Mas, por isso que eu falei desde o início, eles têm que pensar como ele pode ser útil, mesmo associando a tecnologia, entende? Eu acho que tudo pode acontecer. Eu não arriscaria o palpite, não, agora não. Eu acredito de nunca o desaparecimento do nome professor, né, do que possa ser chamado aquela pessoa que se dedica a estudar em um outro tempo, transmissor de conhecimento, nos tempos agora, nos tempos modernos. Já existem professores que organizam e que possibilitam os outros aprenderem também só, deixa que você caminhe só também. Quando eu digo caminhar só, é que é feito a orientação científica no direcionamento do estudo. Mas você faz uma pesquisa mais livre, mais dinâmica, em várias consultas, em vários meios para fazer a consulta, né? E o professor nunca desaparecerá, ele sempre será preciso, por aquilo que a gente já falou no começo da nossa live, pela interação, pela leitura dos olhos, do gesto da boca, do comportamento psíquico de cada aluno. É o ensino presencial que descobre e encaminha para outros técnicos da escola fazer uma avaliação com aquele adolescente, com aquela criança. Os problemas de visão, quantos problemas de visão, a aprendizado, ninguém condicionava uma questão de visão, e quanta gente deixou de aprender ou de não ter um raciocínio, de ser chamado de outra coisa, porque não aprendia na mesma proporção que outros alunos. Simplesmente porque ele não tinha. Tanto que o MEC, um tempo, fez aí, toda a escola fazia já o exame de vista e fornecia o óculos às crianças e adolescentes que precisavam desse serviço. E o meio psicológico também vai precisar, em função dessa grande, do enorme volume do conhecimento e a facilidade para chegar até ele, as pessoas podem começar a entrar em necessidade de ter o psicólogo como um elemento mais presente na escola, o psicólogo educacional, ele mais presente, ele fazendo fluir melhor estas relações. Coisas que a escola, mesmo remota, mesmo sendo de emergência, como a gente já discutiu, nós estamos num plano de emergência, para não parar e fechar a escola definitivamente. Mas nós vamos retomar uma caminhada entre educação à distância e educação presencial. Uma educação mista, por que não? Já existe práticas assim. Não é? Então, nosso tempo está chegando ao final. Eu peço que você fique à vontade para os seus agradecimentos, para sua finalização. E em breve, quem sabe, estaremos abordando outras questões ou detalhando questões dentro dessa grande live que nós fizemos. Fique à vontade. Bom, obrigada. Eu quero agradecer primeiro, né, a Cláudia que fez o convite, mas a você também, Pessinaldo, muito obrigada mesmo. Foi um desafio, né? Foi a primeira vez que eu estou lidando com a live. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que é um exemplo que a gente pode dar também aos nossos ouvintes, né? A quem participou aqui da live. Tem outros que podem estar acompanhando depois, né? Que eu acho que vai ficar gravado. E aí, a gente fica muito feliz, né? Poder ligar por todos que acompanharam também. Eu agradeço a você, a mãe, agradeço a Cláudia, eu agradeço a todos aqueles que estiveram presentes conosco. Os que não estiveram, com certeza, vão ser notificados pelos que assistiram, que nos questionaram. Nadjala, por exemplo, está lá na Bahia da Traição. Uma professora está lá na Bahia da Traição, está acompanhando, mandando recado, mandando notícia. E isso é muito importante e muito bom. E nós agradecemos mais uma vez a você, a todos aqueles que dispensaram essa 1 hora de atividade. E confesso que eu vou viver mais tranquilo hoje à noite, vou dormir bem, porque contribuí para a discussão com relação à educação, principalmente no nosso município. Um abraço e até a próxima. Obrigada mesmo. Até. Tchau.